E aí, pessoal? Good evening, good night e good morning. Não sei quais são os horários que vocês estão pegando essas aulas, mas a partir de agora estamos dando início para a nossa terceira aula de inglês. E praticamente é a última para chegar à segunda avaliação, ou seja, a segunda unidade para vocês, ok? Dentro do módulo, ainda continuamos no módulo 2, certo? E vamos agora partir para o capítulo 6. No capítulo 6, hoje, nós vamos acrescentar e explicar para vocês sobre os numbers. Vamos rever praticamente os numbers, os countries and nationalities e os adverbs, sendo agora de frequência. Tanto eles, vocês já utilizaram e já reveram eles lá no ensino fundamental, que é no 9º e 8º ano. Nesse caso aqui, nós vamos fazer uma revisão, apenas uma pequena revisão. Então vamos lá. Dentro desse segmento aqui, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que dizer para vocês. Lembrando que todos esses acompanhamentos aqui, nós estaremos dando as aulas e tirando as dúvidas com vocês nos plantões pedagógicos. Não esqueçam dos plantões, ok? Então, os numbers. Existem os numbers, tanto como português quanto inglês, existem os numbers cardinais e ordinais. Nesse caso aqui, nós vamos ver agora os números cardinais. Lá os numbers em inglês existem as suas diferenças, com a primeira até a 10ª. Lembrando que eu coloquei aqui 10, mas aqui praticamente é um erro digital, aqui é um N, certo? Então aqui vai ser 10, vai ser com N, não é 10, é 10, ok? Então nós temos de 1 até o 10, do 11 até o 20, do 21 até o 200. Ei, professor, você pulou? Não, não pulei. Praticamente, o segmento de 21, 22 segue a mesma sequência dos números aqui, ó. Se aqui é 21, aqui vai ser o quê? 22. Então, você vai acrescentar número 2 aqui no lugar do 1. E você praticamente vai colocar 2, 3, 4 e vai acrescentar aqui com o hífenzinho. Para eu não dar seguimento e colocar todos os números aqui, a sequência lógica, nós vamos só determinar isso aqui, dando seguimento ao que muda do inglês, ok? Então, os números de 1 até 10, vocês já conhecem. 1, 2, 3. Lembrando que o número 3, não se confundam com a palavra 3, não se confundam com a palavra tree. A palavra tree é árvore. E eu acho que vocês já viram isso lá no fundamental. Então, a pronúncia é tree. Tree. O número 3 é three. Perceba que tem o TH. Eu quero ressaltar o TH, porque o TH? O som do TH, ele praticamente é quase mudo. Então, o TH, o som dele é isso mesmo. Esse é o som do TH. Apenas você colocar a língua no patalar superior dos seus dentes, no caso da boca, e pronunciar a palavra. Esse é o TH. E aqui, para pronunciar 3, lembre-se que o R, em inglês, o som é R. E você tem que pronunciar o F e com R. Então, vai ser e aí vai ser three. E não tree. Tree, árvore. E three, número 3, ok? Então, aqui vai ser 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Como eu disse para vocês, o 10 aqui não é com M, é com N. Levando agora para os números do 11 até o 20, é bem simples. Alguns de vocês confundem. Vamos lá. Aqui existe um E, mas lembre-se que o E não tem pronúncia de E em inglês, tem pronúncia de I. Então vai ser 11, não é 11. 11 é outro estado aí que não tem nada a ver com o número, ok? Então vai ser 11. Então, 11, 12. Lembre que toda palavrinha em inglês que termina com VE, a pronúncia é quase desprezada. V. Então, ó, 11, 12, ó, V. Não pronuncia 12, certo? Então, nesse caso, 12, 13, do 13º, que no caso do 13, até o 19, vocês percebam que existe uma conjunçãozinha aqui de praticamente de dois S. E aí as pessoas, nossa, professor,
que interessante, tem um teen aí. Eu não sou teen, não é teen adolescente? Não. Teenagers são adolescentes. Teenager, adolescente. É por isso que é a idade dos teenagers. Ou seja, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. São os adolescentes, é por isso que chama teen. Olha os teens, ok? E aí, 12. Aliás, desculpe, 20. 20 é o 20. Não esqueçam disso. É como se fosse doente, sabe? Mas não é doente, é 20. Ok? Voltando para o no 21, então, aí eu só vou colocar o quê? 21. Depois, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e não vai colocar 2010, né? Então, a gente vai para o 30. Percebam que todas as palavrinhas de 20 até 90 recebem um TYzinho depois dele. O que muda é o quê? Do 20 para o 30. O 4, ou seja, o 40, ele perde o U. E só coloca-se o R. Em vez de ser for, aqui vai ser for. Então, 40, 50, 60, 70, 80, 90, e aí nós vamos para 100. Lembrando que eu posso colocar a, no caso, o artigo a, e no qual eu também posso colocar o numeral one, e depois 100. Então, eu posso tanto utilizar a 100, quanto eu posso utilizar 100 para ser colocado como 100. Lembrando que para colocar para vocês do segundo em diante, que no caso para 200, 300, 400, até chegar a 900, só colocar quem? Os números de 1 até, no caso, 9, para chegar a 1000. Então, vai ser o quê? 200, 300, 400, 401, e aí vai da seguinte forma. Lembrando que eu coloquei essa forma aqui para vocês lembrarem. Se eu quero dizer que é 401, eu simplesmente coloco 401. And por quê? Porque é a preposição i. E aí vai ser colocado assim, 401. Então, o i aqui e 1 está sendo colocado and one. Então, 401, 402, 403, e aí seguido a sequência, como vocês já sabem, certo? Da mesma sequência como o português, tem a sequência em inglês. E aí nós temos 500, 520, que no caso 520. Deu para perceber? Não muda, só muda aqui, ó, o número. O número não é 20, então 20. Então 520. Depois 600, 700, 800, 900 e por último 1000. Pode ser 1000 ou simplesmente 1000, ok? 1000 é 1000 ou o número 1, que no caso aqui 1000, que representa o número 1. That's ok? Seguindo em diante, os números, praticamente já falei isso, mas também tem, pessoal, mas também tem uns 1000, 2000, 3000, é simples. Million, billion, e aí trillion. Só essa partezinha que vocês já sabem que quase assimila como se fosse português. Agora, os ordinários já muda muita coisa. Os ordinários, eles vão seguir uma sequência lógica. De quem? Dos cardinais. Seguindo as lógicas dos cardinais, só vai acrescentar, olha danadinho aqui, o TH. Só do primeiro ao terceiro muda. Perceba que só do primeiro ao terceiro é que muda a sequência. Mas do 4 em diante vai ser a mesma coisa que está sendo colocado como se fosse o cardinal, só acrescentando o TH. Então, nesse caso, vai ser first, second, third, depois fourth, fifth, ou fifth, sixth, seventh, eighth, ninth e tenth. Lembrando que depois que você pronuncia o ten, você tem que pronunciar o TH. Então vai ser. Então, tenth, ninth, eighth, seventh, sixth. É assim que pronuncia 28º,
nono, ok? Em português, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. E em inglês, nós temos first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth e tenth. Ou tenth. Lembrando que o TH, a pronúncia é só isso. Bem mais simples do que português, né? E aí, a sequência leva em diante para os demais, como 11th, 12th, 30th, 40th, aí vai. Não precisa mais fazer mais nada. É bem mais simples do que português, ok? Então, preste bastante atenção que o quê? É os números cardinais, só do 4 em diante que você vai colocar o quê? Um TH no final. É por isso que, quando eu quero abreviar, vai ser quem? First vai ser quem? O número 1 com STzinho. Em português, nós colocamos da seguinte forma. Olha só, nós colocamos o número 1 e depois, ó, primeiro. Não é isso? Já em inglês, nós colocamos assim, ó, um ST no primeiro, que é first, que representa first. Second, a gente vai pegar esse assim, ó, sempre o último número, sempre as últimas letras. E aí, ó, RD e ND. Já os demais, que é do quarto em diante, só vai ser o TH, ó. Colocou 4 TH. Ele está dando início ao sexto, sétimo, com o número, a numeração e dando ele como sequência, ok? Terminando os números, viu como é fácil? Vocês estão praticamente revisando o assunto lá do nono ano e oitavo ano, ok? Agora vem os countries and the nationalities. Os countries and the nationalities, eu coloquei um quadrozinho, porque lá no livro de vocês, no simulador, a seriado de vocês, lá no conteúdo de vocês do livro, nós temos uma seguinte forma. Nós temos lá por países e também por regiões. E eu coloquei logo essas regiões para vocês terem um pouco mais de noção e um pouco mais de amplitude. Lembrando que esse conteúdo aqui vai estar disponível também para vocês em PDF, lá para vocês nas revisões, ok? Então nós temos a América do Norte. Não, professor, é a América do Norte? Sim que é a América do Norte, porque todo esse continente aqui é American, ok? Então nós temos English North American, então nós temos o inglês norte-americano, e todo esse, ó, do México até a Terra do Fogo, na Argentina, nós temos o Latin American. E professor, Latin American? Como assim Latin American? Latina, ou seja, América Latina e a norte ou norte da América. Norte da América só tem 2 países. Quem são? Estados Unidos e Canadá. Isso. E nesse caso aqui, a gente colocou English North America. Por que English North America? Porque todo o continente americano, o norte-americano, fala inglês. Daqui do México até a Terra do Fogo, nós falamos Latin America, certo? Que é o continente latino-americano. Ô, professor, mas por que latino? Latino porque todos esses países aqui falam uma língua neolatina. Professor, o que é neolatina? Neolatina, a palavra neo significa origem, que veio do latim. Eita, como assim o latim? O latim é uma língua morta? É morta porque não se usa mais. Porém, ela se torna-se viva nas línguas que deram origem. Quem foi que deu origem? O origem, que eu estou dando para vocês aqui, a língua mãe nossa é entre latim, que é a principal língua delas, foi uma dessas maiores, que deu nosso português. Então vem, depois do latim veio o latim vulgar, que deu origem hoje ao italiano. Depois veio o francês, o português e o espanhol. Então, todas essas línguas são línguas neolatinas, ou seja, veio de origem latinas. Dentro da origem latina, nós temos o quê? Nós temos o árabe, com influência árabe, das invasões árabes lá na Europa, né? E também o grego, ok? Então, não esqueçam disso. Então, Latin America, ou seja, América Latina. Esses dois são praticamente o continente American, ou seja, o continente americano. Já aqui nós temos o Western Europe. O Western Europe, que significa que é o oeste da Europa, compreende esses países aqui.
Eita, professor, esse país, esse aqui é um país? É sim. Todos esses aqui são países hoje. Eu acho que vocês lá na aula de geografia, que é política, né? Geografia política, você já sabe que são colocados como Oeste Europa, ou seja, o oeste da Europa. E aqui nós temos o East, que é o leste da Europa. Então, colocado aqui como o East Europe and the Russia. Russia, por quê? Ele compreende também, tanto para o lado, tanto leste, e voltado também para a Rússia. Lembrando que toda essa parte aqui fazia parte do continente russo. É por isso que, no caso, esses continentes aqui falam uma língua diferente dessas línguas chamadas de Western Europe, ok? Nós temos a Central Ásia, nós temos East Ásia, Southwest Ásia, Oceania, Southern Africa, Central Africa, nós temos o Eastern Africa, Western Africa, Middle East, que nós chamamos de Oriente Médio, ok? Então, todas essas aqui, já dizer aqui, ó, e temos o South Asia, ou Asia, ok? Nós temos o sul da Ásia, que tem alguns países aqui, considerado como Índia e outros países aqui, que é considerado como sul da Ásia. Ok? Então, Ásia não se compreende só a Rússia. A Ásia se compreende a toda essa parte aqui. Lembrando que essa parte e essa são África, ou seja, aqui é o continente African e aqui nós temos o East ou Middle East, ok? E aí vem a questão voltada para algumas partes do continente já separado de outra forma. Nós temos Northern America, Central America e Southern America. Nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul, ok? Em inglês nós temos Northern America, Central America e Southern America. E, além disso, nós temos o Caribbean, que é as ilhas caribenhas que nós temos aqui. E aí, em inglês, nós temos, dentro do continente na África, nós temos o Western Africa, que compreende esses países aqui no oeste, que no caso é o oeste. Nós temos o Eastern Africa, nós temos Middle Africa e nós temos Southern Africa. E, além disso, nós temos o Northern Africa, que é o norte da África. Outra palavrinha, nós temos Southern Europe, que no caso, o sul, né, da Europa, o Western Europe, e nós temos o Northern Europe. Lembrando que nós temos aqui também, temos o Western Europe, Central Asia, West Eurasia, Southern Asia, e Australia and the New Zealand, que faz parte de outra parte, que é a Oceania. E Melanesia, que no caso é separado e faz parte do continente aqui da Austrália e Nova Zelândia. E Southern Western Asia e Western Asia. Para vocês terem uma ideia, tudo isso aqui tem no mapa de vocês, lá geográficos em português, ok? Aqui é para vocês terem uma ideia de como é gerado toda essa parte das regiões em inglês, ok? E aí nós temos a grande tabelinha. A tabelinha dos countries, que são os países, nationalities, que é a nacionalidade deles, e nós temos a language, qual é a língua que eles falam, ok? Da Estônia até Greece, nós temos aí os países. Estônia, Britain, Denmark, Iceland, Ireland, Latvia, Lituânia, Norway, Rússia, Romênia, Eslováquia, Ucrânia e Greece. Quem mora nesses países são quem? A nacionalidade deles. Estonian, British ou English, Danish, Icelandic, Irish, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Russian, Romanian, Eslovac ou Eslovaquian, em Ucranian e, por último, Greek. Só que, professor, quais são os idiomas que são falados nesses países? Na Estônia, eles falam Estonian. Na British, eles falam English. Na Dinamarca, eles falam Danish. Na Iceland, eles falam Icelandic. Na Ireland, eles falam English and Irish. Na Latvia, eles falam Latvian.
La Lituânia, eles falam Lithuanian. Norway, eles falam Norwegian. Russia, Russian. Romania, Romanian. Eslováquia, Slovak. Ukraine, Ukrainian. And the Greece, eles falam Greek. E aí, seguindo para Finland, Sweden, Moldova, Belarus ou Belarus, Polônia, no caso aqui não é Polônia, é Poland, Bulgária. Essa palavrinha aqui é interessante por um caso, é Czech Republic. Então, isso aqui é uma pronúncia tcheca. Então, eles pronunciam da mesma forma, certo? Então, Czech Republic. Hungary, Bósnia ou Bósnia and Herzegovina. Macedônia ou North da Macedônia. Malta, Montenegro e San Marino. E do outro lado nós temos Croácia, Italy, Austrália, Belgium, Germany, Netherlands, que praticamente as pessoas confundem Netherlands como terra do nunca, mas não é terra do nunca não, viu minha gente? Netherlands significa quem? Holanda pra gente. Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco e France. That's okay? No livro de vocês tem todos esses países e alguns mais. Eu coloquei uma lista maior para vocês terem uma ideia entre todos os países que estão no oeste, né? Oeste, Central e também o sul da Europa, ok? Na lista de vocês são bem maiores do que isso. Levando em conta também que os países não tem muita coisa, é só vocês observarem o country deles, a nationalities e, no caso, a language, ok? Seguindo adiante para vocês, nós vamos utilizar agora os adverbs of frequency, ou seja, os advérbios de frequência. Como assim, professor, advérbio de frequência? Em português nós temos esses advérbios, que nós chamamos de advérbios de frequência, que é utilizado lá no predicado, se é para o predicado nominal ou verbal, nesse caso, predicados verbais. E aí nós temos always, ele é 100% de frequência. Usually, ele é chegado a 90%. Normally ou generally, ele é praticamente quase 80%. Nós utilizamos quase 80% da língua. 70% often ou frequently. 50% sometimes. 30% occasionally ou occasionally. E 10% seldom. Porém, de 5% a quase 0%, nós temos hardly never ou hardly. E nós temos aqui, no caso de 0, ou seja, never. Como é que eu vou empregar isso, professor? Da seguinte forma, nós temos aqui um exemplozinho que eu já coloquei para você. I always brush my teeth at the end of the night. I usually walk to work. I normally get good marks. I often read a bad night. I sometimes sing the shower. Geralmente eu não canto muito, viu? E sometimes occasionally go to the bed late. I seldom add the salt to my food, and I hardly never get angry. E vegetarians never eat meat. Ou seja, vegetarianos nunca comem o que? Carne. Esses são os advérbios que vocês têm lá no livro de vocês e os advérbios de frequência, ok? Eu coloquei aqui um exemplozinho de como são os advérbios. Como é que nós vamos utilizar esses advérbios? É bem simples. Nós vamos utilizar sempre a forma do subjeto, do pronome, mais quem? O advérbio, mais o verbo principal. Sempre vai estar juntinho com o verbo principal, é por isso que chama de advérbio. O advérbio sempre vai estar junto com o verbo, ok? Ou antes ou depois ele vai estar sempre junto com ele. Lembrando que pode ser ocasionado também com o verbo be, que vai ser sempre assim, ó. Verbo ou pronome, mais o verbo be, mais o advérbio. Com o verbo be, ele vai ser sempre assim. Já com os outros, com verbos auxiliares, vai ter sempre o quê? O danadinho do pronome, mais o verbo auxiliar, nós chamamos aqui o verbo have, mais ele, quem? O advérbio, mais o verbo principal. Ok? Essa é a forma mais correta de vocês utilizarem os verbos, ou seja, os advérbios de frequência. Professor, e agora? Como é que eu vou saber qual é a tradução correta deles? Aham! Peguei vocês! E aí vocês vão nunca mais esquecer. Always
significa sempre ou constantemente. Usually, usualmente ou frequentemente. Normally ou generally, você vai usar como geralmente. Ou, no caso em português, o normally a gente vai usar normalmente também, viu? Often, nós temos muitas vezes que... Eita, professor, mas você colocou frequentemente. Sim. Often, existe uma diferença de often e usually. E usually, quando a frequência é maior. Quando a frequência é menor, essa frequência é menor, nós chamamos de muitas vezes, mas a frequência dele não é como usually, que é praticamente bem maior do que, no caso, often. A palavra é often, não tem o T, a gente praticamente quase não utiliza o T, entendeu? Então vai ser often. Sometimes, que significa às vezes, mas no sentido de que? De vez em quando, viu gente? Occasionally significa ocasionalmente, ou seja, quase sempre. Seldom ou seldom, raramente ou quase nunca. Lembrando que seldom e hardly é quase o mesmo sentido, como se fosse never. Só que seldom é o raramente, quase nunca, chegando a quase nunca. Ou seja, quase você não faz, mas geralmente você faz, mas é raramente você fazer. Diferente de never. Never é nunca, jamais, você não faz de jeito nenhum. E hardly significa dificilmente ou quase nunca você faz, certo? Ou quase não você faz nenhum deles. Essa praticamente são as traduções dos verbos de frequência, os advérbios de frequência que vocês vão utilizar muito mais eles. That's ok? Então, para vocês ficarem mais espertos, nós temos aí as atividades desse capítulo, que é o capítulo 6. E aí nós temos aqui as páginas 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 e as páginas extras que vai da 17 até a 21. Não esqueçam de fazer essas atividades e postar lá no grupo de vocês que a gente, no caso, não esqueçam de frequentar os nossos plantões pedagógicos. Por que os plantões? Porque os nossos plantões, eles vão dar seguimento para vocês com relação às notas. Vale nota, vale 1 ponto, então não percam. E eu sei que tem algumas pessoas aí que já perderam esse 1 ponto. That's ok? Então, goodbye and see you next class.